a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças imunopreveníveis e o meu grupo é composto por mim, Gabriele e pelo Pedro. Bom, as doenças imunopreveníveis, elas são aquelas doenças que podem ser erradicadas através da vacinação. E nesse trabalho a gente vai falar um pouquinho sobre o tétano, hepatite B, pneumonia, febre amarela e a Covid-19. Mas existem outras doenças também que se enquadram nesse grupo de doenças imunopreveníveis. Bom, o tétano acidental. Então, o tétano é uma infecção aguda e grave que é causada pela toxina do bacilo tetânico Clostridium tetani, que ele entra no nosso organismo através de ferimentos ou de lesões na pele, e ele não é transmitido de uma pessoa para outra. Geralmente ele é encontrado na natureza sob a forma de esporo e pode ser identificado em pele, fezes, terra, arbustos, poeiras, enfim, em vários locais. A transmissão ela ocorre geralmente pela introdução dos esporos dessa bactéria em ferimentos externos, geralmente perfurantes e contaminados. Não só apenas pregos ou cercas, que quando está enferrujado, que a gente tem um acidente, pode provocar a doença. Como eu disse anteriormente, a bactéria do tétano ela pode ser encontrada nos mais diversos ambientes. O período de incubação ele varia em média de 5 a 15 dias e pode variar entre 3 a 21 dias. A suscetibilidade da doença ela é universal e a principal medida de prevenção contra o tétano é a vacinação. Nessa imagem abaixo tem um esquema vacinal contra o tétano, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela mais pra frente. E é sobre as manifestaçosas clínicas. A principal característica dessa doença são as contrações hepáticas que ocorrem devido à contaminação da tétanoplasmina. A tétanoplasmina é a toxina, que é liberada na nossa corrente sanguínea e ela vai aderir às terminações periféricas, principalmente dos neurônios motores, que ela vai se dirigir ao longo dos nervos até o nosso sistema central e vai interferir nos interneurônios medulares. Então, essa toxina liberada pelo Clostridium tetani, ela vai bloquear a ação vai bloquear a liberação dos neurotransmissores inibitórios, que vai causar uma rigidez muscular, que vai levar aos espasmos intermitentes, ou a convulsões e instabilidade autonômica, que nem nessa imagenzinha aqui do lado. Ela vai bloquear, então, a liberação desses neurotransmissores inibitórios, e com o bloqueio da liberação desses transmissores, não vai ter um bloqueio do transmissor excitatório, vai continuar tendo aquela estimulação, isso que faz que ocorram as contrações espásticas. Em geral, o paciente ele se mantém consciente e lúcido, e os sintomas iniciais, eles costumam ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca, que é conhecido como trismo, de deambular, devido à hipertonia muscular, e com o avanço da doença, outros grupos musculares, eles também são acometidos, como, por exemplo, a musculatura cervical, rigidez paravertebral. Também pode haver dificuldade de deglutição, que é a disfagia, riso sardônico, que é o repuxamento das narinas e da comissura labial, contração da glote, hipertonia da musculatura torácica, dos músculos abdominais, enfim. Nas formas mais graves ocorre a desautonomia, que é um transtorno provocado por alterações do sistema nervoso autônomo, quando há um desequilíbrio do sistema simpático e parasimpático que vai afetar as funções involuntárias que ajudam a coordenar o nosso corpo, O diagnóstico. Ele é essencialmente clínico e ele não depende de confirmação laboratorial.
Os exames laboratoriais, eles auxiliam no tratamento do paciente e também no controle das complicações. Geralmente, o hemograma, o resultado dele é normal, exceto se houver alguma infecção secundária. E em casos que a pessoa apresenta insuficiência respiratória, é importante realizar gasometria e dosagem de eletrólitos. Também tem os diagnósticos diferenciais, né, que podem ser intoxicação pela estricnina, meningite, tetania, raiva, histeria, intoxicação por metoclopramida ou então por neurolépticos, processos inflamatórios da boca e da faringe, doença do soro. Então é importante não confundir a doença tetânica com esses outros diagnósticos. O tratamento. Bom, o tratamento é recomendado a hospitalização imediata e principalmente numa unidade de terapia intensiva, né, na UTI, onde vai ter um suporte técnico, né, e pessoas capacitadas para realizar o cuidado. Por não se tratar de uma doença contagiosa, devem ser adotadas apenas medidas de precaução padrão, como, por exemplo, sedação, relaxamento do paciente, que visa permitir uma ventilação, reduzir o estímulo doloroso, evitar as hipertonias e os espasmos, a neutralização da toxina tetânica, que pode ser tanto pelo soro antitetânico, que é usado na prevenção e no tratamento do tétano. A indicação dele depende do tipo e das condições do ferimento do paciente. Esse soro ele é uma solução que contém imunoglobulinas purificadas, que são obtidas a partir do plasma de equinos. E também tem a imunoglobulina humana antitetânica, que é constituída por imunoglobulinas da classe dos IgG, que vão neutralizar a toxina que é produzida pelo Clostridium tetani. Também tem o debridamento do foco infeccioso, que é quando a gente vai limpar o ferimento suspeito com soro fisiológico ou então com água e sabão, realizar esse debridamento, que é para retirar todo esse tecido e os corpos estranhos, e após essa remoção fazer uma limpeza com água oxigenada. Eliminação do Clostridium tetani também com antibiótico terapia, onde é utilizado penicilina G cristalina ou o metronidazol. Vigilância epidemiológica. A notificação deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do SINAM por meio de preenchimento da ficha. Então é importante na vigilância epidemiológica os objetivos, né? Reduzir a incidência dos casos de tétano incidental, implementar ações de vigilância epidemiológica, conhecer os casos e investigar, adotar medidas de controle, conhecer o perfil e comportamento epidemiológico, identificar a população e recomendar a vacinação dessa população, promover uma educação em saúde, incentivar o uso de equipamentos e objetos de proteção para evitar acidentes, né? Medidas de prevenção e controle. Reduzir a ocorrência de casos de tétano incidental no país. E a principal medida de prevenção contra o tétano incidental é a vacinação dos suscetíveis. Essa vacinação ela ocorre geralmente nas unidades básicas de saúde e é utilizada de acordo com o calendário básico de vacinação do Programa Nacional de Imunização. É utilizada a vacina Penta, que oferece uma proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, influenza, hepatite B, entre outros. Então, nesse esquema vacinal contra o tétano, é utilizada a vacina pentavalente aos 2, 4 e os 6 meses de idade. Depois tem um reforço da vacina aos 15 meses e aos 4 anos de idade. E nos adultos, após as 3 doses, tem um reforço a cada 10 anos com a vacina dupla. E para gestantes, o Ministério da Saúde ele orienta aplicar uma dose dessa vacina para cada gestação. Tétano neonatal. Então, é uma doença infecciosa aguda, grave, não contagiosa, que acomete recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, tendo como manifestação clínica inicial a dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. Essa doença ela também é conhecida como mal de 7 dias e é transmitida pela contaminação do cordão umbilical.
Essa contaminação ela se dá durante a manipulação, né, do cordão umbilical, ou então por meio de procedimentos inadequados que são realizados no coto umbilical. Quando a pessoa utiliza artefatos ou instrumentos que são contaminados. O tétano neonatal ele não é transmitido de pessoa para pessoa, e sim pela contaminação do coto umbilical com os esporos da bactéria. As manifestações clínicas. O recém-nascido ele geralmente apresenta um choro constante, irritabilidade, dificuldade para mamar e abrir a boca, rigidez na nuca, no tronco, no abdômen, pode ter hipertonia generalizada, hiperextensão dos membros inferiores, mãos fechadas, flexão de punho, entre outros. A contração da musculatura da mímica facial, ela leva ao cerramento dos olhos, fronte preguiada e contratura dos músculos dos lábios, que é como se o recém-nascido ele ficasse numa posição que fosse pronunciar, por exemplo, a letra U. O coto umbilical ele pode se apresentar normal ou com características de infecção que dura de cerca de 2 a 5 dias. O diagnóstico ele é essencialmente clínico e os diagnósticos diferenciais é a septicemia, encefalopatia, distúrbios metabólicos, além de outros. O tratamento geralmente ele é feito no ambiente hospitalar, né, com internamento na UTI, onde tem uma enfermaria apropriada, né, para realizar os cuidados. É necessário também a administração de imunoglobulina humana, antitetânica ou então de soro antitetânico, antibióticos, sedativos, entre outros. Com o intuito de curar o paciente e diminuir a morbidade e a letalidade dessa doença, o tratamento ele vai consistir em uso de sedativos antes de qualquer procedimento, adoção de medidas gerais que incluem manutenção de vias aéreas permeáveis, ou seja, entubar para facilitar a aspiração de secreções, alimentação por meio de sonda e analgésico, a utilização da imunoglobulina humana antitetânica ou então do soro antitetânico, antibiótico terapia, que é geralmente com penicilina G ou metronidazol, e o uso das vacinas. Aqui eu coloquei uma imagem em relação às vacinas, né, do tétano neonatal. E a gente pode perceber que com a cobertura vacinal, sendo realizadas as vacinas, o número de mortes foi diminuindo conforme o passar dos anos. Medida de prevenção e controle. Reduzir a ocorrência de casos de tétano neonatal no país, realização do pré-natal, vacinação das mulheres na idade fértil, e também é importante ter um atendimento durante o parto e o puerpério para poder, digamos que, instruir e auxiliar as mulheres a como cuidar, como manusear o cordão umbilical para não infectar ele, né? Tipo, sempre utilizar instrumentos estéreis, enfim. Olá, eu vou estar falando um pouquinho sobre as hepatites virais. Então, as hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus hepatotrópicos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distribuição universal, sendo observadas diferentes regionais de acordo com os agentes etiológicos. Os agentes etiológicos. As hepatites virais são causadas por 5 tipos de vírus, que são o vírus da hepatite A, que é o HAV, o vírus da hepatite B, HBV, o vírus da hepatite C, HCV, o vírus da hepatite D, HDV, e o vírus da hepatite E, HEV. Esses vírus pertencem, respectivamente, a Flaviviridae, Deuterviridae e Epiviridae, que são a família deles, né? O homem, ele é o reservatório de maior importância epidemiológica das hepatites. No caso da hepatite B, que é a que nós iremos focar no estudo, ela é transmitida pelo sangue, por via parenteral, percutânea e vertical. Esperma ou secreção vaginal também, que é uma via sexual. A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e se depilar, escovas de dente, alicates,
acessórios de manicure e pedicure, dentre outros materiais que podem ser utilizados, né? Além disso, a transmissão ela também pode ocorrer por acidentes com exposição a material biológico, algum procedimento cirúrgico ou ortodôntico, hemodiálise, transfusão e endoscopia, entre outros, quando as normas de biossegurança elas não são aplicadas. A transmissão vertical das hepatites também pode acontecer no momento do parto. No caso da hepatite B, os pacientes com HBe agente, o marcador de replicação viral reagente, ele tem um maior risco de transmissão da hepatite B do que os pacientes não reagentes. São susceptíveis os indivíduos com perfil sorológico de hepatite B AG, anti-ABC e anti-HBS, não reagentes, concomitantemente. Manifestações clínicas. O indivíduo ele pode desenvolver a hepatite aguda, oligoassintomática ou sintomática. A hepatite aguda ela contém 3 vertentes, que é o período prodrômico, fase ictérica e fase de convalescência. O período prodrômico ele ocorre após o período de incubação do agente etiológico e anteriormente ao aparecimento da icterícia. Os sintomas são inespecíficos, como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, dentre outros. Fase ictérica. Com o aparecimento da icterícia, em geral, há diminuição dos sintomas prodrômicos. Observa-se hepatomegalia dolorosa com ocasional esplenomegalia. Fase de convalescência. Segue-se ao desaparecimento da icterícia. A recuperação completa ocorre algumas semanas, mas a fraqueza e o cansaço podem persistir por vários meses. A hepatite crônica. A cronicidade é caracterizada pela detecção de material genético ou de antígenos virais por um período de 6 meses após o diagnóstico inicial. Essa infecção crônica ela pode causar de forma oligoassintomática ou sintomática, normalmente com o agravamento da doença hepática ao longo do prazo. Hepatite fulminante. É um termo utilizado para designar a influência hepática aguda, caracterizada pelo surgimento da icterícia, coagulopatia e encefalopatia hepática em um intervalo de até 8 semanas. Ela trata-se de uma condição rara e potencialmente fatal, cuja letalidade é elevada de 40% a 80% dos casos. A fisiopatologia está relacionada à degeneração e necrose maciça dos hepatócitos. O quadro neurológico progride para o coma ao longo de poucos dias após a apresentação inicial. Complicações. Os casos crônicos de hepatite viral B podem evoluir com o desenvolvimento de fibrose, cirrose hepática e suas complicações. As pessoas com hepatites virais crônicas também têm risco aumentado para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Então, esse risco de cronificação pelo HBV depende da idade na qual ocorre a infecção. Em menores de 1 ano, chega a 90%. Entre as 5 anos, o risco varia de 20% a 50%, e em adultos é de cerca de 10%. Diagnóstico clínico ou laboratorial. O diagnóstico clínico, a anamnese do paciente deve ser realizada avaliando-se a faixa etária, a história progressa e a presença de fatores de risco, como compartilhamento de instrumentos para uso de drogas injetáveis, inaladas ou pipadas, prática sexual não segura, convivência intradomiciliar e com pacientes portadores de hepatite, condições sanitárias, ambientais e de higiene, entre outros fatores que colaboram para esse diagnóstico clínico. O indivíduo que apresenta um ou mais dos marcadores reagentes ou exame de biologia molecular para hepatite B, a HBS AG reagente, anti-HBC, IgM reagente, HBV DNA detectável, o indivíduo que evolui ao óbito com menção de hepatite B na declaração de óbito, indivíduo que evoluiu a óbito com menção de hepatite sem etiologia especificada na declaração de óbito, mas que tenha confirmação para hepatite B após alguma investigação. Meios de tratamento. O tratamento da hepatite aguda, ele é inexistente, né?
exceto para a hepatite C e para a hepatite B grave. Para as demais hepatites, se necessário, realiza-se apenas tratamento sintomático para náuseas, vômitos e prurido. Como norma geral, recomenda-se repouso relativo até a normalização das aminotransferases. A única restrição dietética que está relacionada à ingestão de álcool. Na hepatite crônica, o tratamento ele deve se considerar o risco de progressão da doença, a probabilidade de resposta terapêutica, os eventos adversos do tratamento e a presença de comorbidades. Algumas medidas de prevenção e controle. Para o caso de hepatite B, nas situações em que suspeite da infecção coletiva, investigar caso a caso, buscando a fonte da infecção. Em casos de surto, notificar a vigilância sanitária, solicitar exames de pré-natal, solicitar sorologia de hepatites para doadores e receptores de órgão, não compartilhamento de objetos de uso pessoais, uso de preservativos, a vacinação, imunoglobulinas e a realização de ações de educação, todos para a prevenção da hepatite B. Vou falar um pouquinho agora sobre a pneumonia. A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões e pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios. E basicamente ela é provocada pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, que pode ser uma bactéria, vírus, fungos, no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa e que acaba causando pequenas lesões, que são as portas de entrada do pneumococo. A forma mais comum é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, e ela pode ser adquirida pelo ar, saliva, secreções, transfusões de sangue, ou então, no caso do inverno, devido às mudanças bruscas de temperatura. Existem vários tipos de pneumonia, né? E dentre elas a gente pode destacar a pneumonia bacteriana, que é o tipo mais comum, que é causado por bactérias que estão presentes em outras partes do nosso organismo. A pneumonia viral, que é causada pela presença de um vírus invasor na região dos alvéolos pulmonares. A pneumonia nasocomial, que ela acontece geralmente nos pacientes que estão na UTI ou então que estão respirando com a ajuda de aparelhos. E a pneumonia aspirativa, que é causada geralmente pela inalação de produtos que são tóxicos ao nosso organismo, como fumaça ou então odor de certas substâncias químicas. As manifestações clínicas. Os sintomas mais comuns geralmente incluem tosse com secreção, febre alta, calafrios, falta de ar, dor no peito, e eles são bem semelhantes a outras infecções pulmonares agudas. Às vezes a pneumonia pode não ter febre associada e às vezes pode ter. Outros sintomas também podem aparecer, como desconforto no peito, ou dor do tipo pontada, dor nas costas, alteração da pressão arterial, confusão mental, mal-estar. E esses sintomas, eles podem piorar, né, conforme o tempo. E também tem os fatores de risco, né? O fumo, que ele pode provocar uma reação inflamatória que vai facilitar a penetração dos agentes infecciosos. O álcool, que vai interferir no sistema imunológico e também na capacidade de defesa do nosso aparelho respiratório. O ar-condicionado, que acaba deixando o ar mais seco, que facilita a infecção por vírus e bactérias. E também resfriados mal cuidados, né? Ou mudanças bruscas de temperatura. No caso dos pacientes em estado mais grave, é necessário uma internação hospitalar. E essa internação ela vai depender da reação do paciente ao tratamento. O diagnóstico. O diagnóstico ele é feito por exame clínico, auscultação dos pulmões e radiografias do tórax são um dos recursos essenciais. O diagnóstico ele é suspeito com base na apresentação clínica e no infiltrado que é visto na radiografia do tórax. Quando há uma suspeita da pneumonia,
e a radiografia ela não apresenta esses infiltrados, é recomendado uma tomografia computadorizada. O diagnóstico diferencial em alguns pacientes com sintomas que são semelhantes da pneumonia podem incluir bronquite aguda, ou então exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outras doenças que podem ser consideradas podem ser insuficiência cardíaca, e o diagnóstico mais grave nesse caso é embolia pulmonar. O tratamento ele é feito por meio de antibióticos e por meio de medicamentos. De forma geral, é recomendado que o paciente diagnosticado com pneumonia ele realize bastante repouso e siga o plano médico. Então, no uso dos antibióticos, na antibiótico terapia, é utilizado geralmente amoxicilina, azitromicina, claritromicina. Na maior parte das vezes, quando a pneumonia é causada por um vírus, aí o tratamento ele inclui antitérmicos ou então analgésicos para aliviar os sintomas. E também tem as vacinas antipneumocócicas, que tem dois tipos, né? A vacina de polissacaride 23 valente e a heptavalente. Ambas dessas vacinas, elas oferecem uma proteção contra alguns sorotipos causadores de infecções invasivas por essa bactéria, tais como pneumonias e meningites. Medidas de prevenção e de controle. As medidas elas são simples, né, como lavar as mãos, não fumar, evitar aglomerações e também se vacinar. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe ela reduz bastante as hospitalizações por pneumonias e também a mortalidade pela doença. Por isso que é importante vacinar os grupos considerados mais sujeitos às formas graves da doença, que no caso são as gestantes, mulheres com até 45 dias após parto, crianças de 6 meses a 2 anos, os profissionais de saúde, doentes crônicos e pessoas que são privadas de liberdade ou então com 60 anos de idade ou mais. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a febre amarela. Então, a febre amarela ela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. O agente etiológico ele é transmitido por artrópodes da família da Culicidae, habitualmente conhecido como mosquitos e pernilongos. A importância epidemiológica decorre da gravidade clínica, da elevada letalidade e do potencial de disseminação e impacto, sobretudo quando a transmissão for urbana por Aedes aegypti. O agente etiológico da febre amarela é um arbovírus do gênero Flavivírus, protótipo da família Flaviviridae. No ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos eles são considerados principais hospedeiros e amplificadores desse vírus. No ciclo silvestre, as principais espécies de mosquitos silvestres implicadas na transmissão são os Haemogogos jantinomes e os Haemogogos leucocelaenos, além de diversas espécies de gêneros Sabates. Os mosquitos são considerados os verdadeiros reservatórios do vírus da febre amarela, pois uma vez infectados, eles permanecem assim durante a vida toda. Não há transmissão de pessoa para pessoa. O vírus ele é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Apenas as fêmeas que transmitem os vírus, pois o repasto sanguíneo promove nutrientes essenciais para a maturação de seus ovos e, consequentemente, a completude do ciclo gonotrófico. Nos mosquitos, a transmissão também ocorre de forma vertical, ou seja, a fêmea passa para sua prole, favorecendo a maturação do vírus a manutenção do vírus na natureza. O ciclo urbano, a transmissão ocorre através do Aedes aegypti infectado. Aqui o período de incubação da febre amarela ele varia de 3 a 6 dias, podendo se estender até 15 dias. A susceptibilidade é universal e a infecção confere imunidade duradoura, podendo se estender por toda a vida. O período de transmissabilidade. Ele existe dois ciclos.
o intrínseco e o extrínseco. A viremia humana dura em torno de 7 dias e se inicia entre 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas e se estende até 3 a 5 dias após o início da doença. Nesse período, o homem ele pode infectar os mosquitos também. Nos PNH, que são os portadores não humanos, que no caso são os macacos, a doença ocorre de forma similar ao homem. Nos mosquitos, o ciclo extrínseco se dá após o repasto no hospedeiro com o sangue infectado. As manifestações clínicas. O espectro clínico da febre amarela pode variar desde infecções assintomáticas até quadros graves e fatais. As formas leves ou infecções sintomáticas representam a maioria dos casos, de 40% a 60%. Ela caracteriza pelo início súbito de uma febre alta, cefaleia intensa e duradoura, inapetência, náusea e mialgia. Nas formas leves e moderadas, que representam entre 20% e 60% dos casos, os sinais e sintomas duram de 2 a 4 dias, que geralmente são aliviados com tratamento sintomático, antitérmicos e analgésicos. As formas graves malignas dessa doença, elas representam aproximadamente 20 a 40% dos casos, para os quais a evolução para o óbito pode ocorrer entre 20 a 50% dos registros. Nas formas graves, cefaleia e mialgia ocorrem com a maior intensidade e podem estar acompanhadas de náusea, vômitos frequentes, icterícia, oligúria, manifestações hemorrágicas, dentre outros. Após esse período de remissão dos sintomas, que pode levar de 6 a 48 horas entre o terceiro e o quinto dia de doença, ocorre o agravamento da icterícia, insuficiência renal e de fenômenos hemorrágicos de maior intensidade. Em muitos casos, podem até evoluir para o óbito. Tem o período de infecção, o de remissão e o toxêmico. O período de infecção ele dura de cerca de 3 dias. Ele tem início súbito com sintomas como febre, calafrio, cefaleia, lombalgia, dentre outros. O período de remissão ele ocorre declínio da temperatura e diminuição da intensidade dos sintomas, provocando uma sensação de melhora no paciente. Dura de poucas horas até no máximo 2 dias. O período toxêmico, ele reaparece a febre, a diarreia e os vômitos têm aspectos de borra de café. Eles instalam-se no quadro de insuficiência hepatorrenal, caracterizado por icterícia, oligúria, albuminúria, acompanhado de manifestações hemorrágicas, gengivorragias, epistaxes, otorragia, entre outras. Vou falar um pouco sobre o diagnóstico, que é a sorologia e os diagnósticos diferenciais. Na sorologia, pode ser realizado pelo método de captura de anticorpos da classe IgM pela técnica de ELISA, que é a partir do 7º dia de início de sintomas. A análise desses resultados deve ser realizada também com base nos dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. O diagnóstico diferencial. As formas leve e moderada de febre amarela são de difícil diagnóstico diferencial, pois podem ser confundidas com outras doenças infecciosas que atingem o sistema respiratório, digestivo e urinário. As formas graves com quadro clínico clássico ou fulminante devem ser diferenciadas da malária, leptospirose, além de formas fulminantes das hepatites, febres hemorrágicas, de etiologia viral, dengue hemorrágica, outras arboviroses, septicemias e outras doenças em curso ictérico hemorrágico. Meios de tratamento. É apenas sintomático, com cuidado e assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva com o intuito de reduzir complicações de risco de óbito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Covid-19. Eu vou fazer um breve histórico da pandemia. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Havia um novo tipo de coronavírus que foi identificado pelas autoridades chinesas em 7 de janeiro de 2020. Ele foi denominado SARS-CoV-2, que é um beta-coronavírus descoberto em amostras de lavado
broncoalveolar obtidos de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde ela declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública e de importância internacional. Essa já é a 6ª vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. No dia 25 de abril de 2009, houve a pandemia do H1N1. 5 de maio de 2014, a disseminação internacional do polivírus. 8 de agosto de 2014, surto de ebola na África Ocidental. 1º de fevereiro de 2016, vírus Zika e aumento de casos de microcefalia em outras malformações congênitas. Dia 18 de maio de 2018, o surto do ebola da República Dominicana do Congo. O que é exatamente o Covid-19? Então, o Covid-19 ele é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus, que é a SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. São de uma grande família viral, conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Acredita-se que esse vírus ele possua como hospedeiros determinantes algumas espécies de morcegos e pangolins, que são espécies derivadas lá da China. O período de incubação ele varia de 1 a 14 dias. Pessoas assintomáticas elas também transmitem o vírus. E o vírus ele pode se espalhar pelo contato direto, indireto ou pelo ar. Os sintomas eles podem ser leves, moderados e graves. E em ambientes fechados, a gente sempre precisa abrir as portas ou janelas. Sinais e sintomas da Covid-19. Ela tem febre, tosse seca, cansaço, dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e perda da fala ou movimento. Algumas recomendações gerais que a Organização Mundial da Saúde indica para que nós podemos nos cuidar sobre o coronavírus. Como lavar as mãos frequentemente, evitar contato próximo, usar máscaras, cubra tosses e espirros e sempre limpe suas mãos e desinfecte com álcool em gel ou água e sabão. O diagnóstico laboratorial ele pode ser realizado tanto por teste de biologia molecular, por sorologia ou testes rápidos. No teste de biologia molecular, ele vai permitir identificar a presença do material genético, do RNA, do vírus SARS-CoV em amostras de secreção respiratória. Na sorologia, ela vai detectar os anticorpos IgM, IgA ou IgG, que são produzidos pela resposta imunológica do indivíduo em relação ao SARS-CoV-2, podendo diagnosticar a doença ativa ou pregressa. Nos testes rápidos, eles estão disponíveis em 2 tipos, o de antígeno e o de anticorpo, por meio da metodologia da imunocromatografia. O teste rápido do antígeno, ele detecta a proteína do vírus, e o teste rápido de anticorpos detecta o IgM e o IgG em amostras de sangue total, soro ou plasma. O diagnóstico por imagem, ele é feito através de tomografias. Vou falar um pouquinho sobre as vacinas. Até o momento, a gente tem aprovadas no Brasil, pela Anvisa, as vacinas da Coronavac, a AstraZeneca, da Pfizer, Janssen, a Sputnik V e a Covaxin. No momento, apenas as 4 primeiras estão sendo aplicadas no país. E é importante ressaltar que todas as vacinas são seguras e eficazes e que cada pessoa reage de uma forma distinta. Também é importante compreender que a vacinação ela não produz uma resposta imediata para conter a circulação do vírus, mas ela é uma medida preventiva para reduzir a ocorrência dos casos graves e dos óbitos a médio e longo prazo. A gente já pode perceber isso analisando a situação do Brasil atualmente, que tem bastante pessoas vacinadas, e a gente pode perceber que o número de mortes já está diminuindo bastante. Vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva. Vou falar um pouquinho sobre a eficácia das vacinas. A Pfizer-BioNTech ela tem uma eficácia de 95%
é a Moderna de 94%, a Sputnik V de 91%, a AstraZeneca, que tem uma eficácia de 67%, a Johnson Johnson tem uma eficácia de 66% e a Coronavac de 50,3%.